uma moda boa, né? Uma moda que cuida de um assunto muito importante, um preconceito que realmente que não faz o menor sentido, né? Eu costumo até dizer, eu vejo assim, o etarismo, e até lembrando que o etarismo tem a ver com os mais novos e os mais idosos, né? Porque os mais novos também sofrem de etarismo, porque é aquele jovem que chega na empresa, que tem 20 e poucos anos, né? E muitas vezes é jogado de lado também. Ó, deixa aí, cara, não fala agora não, porque você vai crescer aí, aparecer, para depois você se posicionar melhor e mais. É lógico que não é de todas as empresas, as grandes empresas não fazem isso, mas os grandes problemas que a gente tem, geralmente, também não são das grandes corporações, são das médias e pequenas, que não têm sequer qualquer política em relação a determinados assuntos, né? E o etarismo, na verdade, certamente é uma política, um preconceito. Peraí que o Ângelo está entrando. É uma política, ou é um preconceito extremamente inadequado, né? E quando a gente olha essa questão do etarismo pelo lado do negócio, é mais inadequado e burro ainda, né? Ângelo, a gente começou aqui, tá nos ouvindo? Mas você continua com o teu microfone aí fechado. Mas agora não precisa, mas depois é que vou. Agora consegui. Boa noite a todos. Beleza. Mil desculpas, tá? Deu um problema lá no celular, agora eu botei o computador. Pronto, mas tudo bem. Eu gosto mais do computador, cara. O celular para essas coisas, eu não gosto muito, prossigam. Não. Mas, Ângelo, o Ângelo é um amigo meu, esse aqui é só, quer dizer, essas duas moças lindas aí são minhas filhas, foi o que eu fiz de melhor na vida, né? O resto, a gente... E o Clóvis foi meu gestor lá na IBM, trabalhamos juntos, o Ricardinho também trabalhou comigo na IBM. Enfim, tudo em família. E para mim, Ângelo, é importante o que eu estou fazendo dessa live, que eu não gosto muito desse nome live ficou meio pejorativo, tudo é live, cara. É uma conversa boa, né? E eu, inclusive, estou gravando isso para poder, obviamente, fazer a impulsão e essa conversa poder ir para outros caminhos, enfim, de grupos que eu participo, etc. Até porque as pessoas, não é que elas não queiram participar da live. Eu, por exemplo, eu vejo um monte lá de caramba, eu quero participar dessa, mas você não é multipresente, né? Você não consegue estar em todas. Então, se tiver gravado, né, já fica mais fácil. Bom, deixa ali, aquele papo ali me interessa, a gente vê a hora que quiser. Bom, então a ideia é essa. Dá licença, só para me apresentar também. Vocês já repararam, eu sou irmão gêmeo do João. Viram? Olha lá, olha só. Irmão gêmeo do João univitelino, tá certo? É que nós somos todos uma família também na FGV. Muito bem. Entendi. Vamos lá, prossiga, João. Não, e o Ângelo, desculpa, eu ia falar do Ângelo. O Ângelo é um craque na parte de gestão de projetos, né? Eu, por muito tempo, agora não tenho atuado lá na FGV, na parte presencial, mas eu sempre fiz apresentações na área de estratégia empresarial e o meu amigo, dentro do MBA de projetos, que o meu amigo Ângelo é coordenador e craque, né? Só um coordenador, não. Às vezes o cara é coordenador, manda e tal, mas não tem que ser craque. Ele é craque, é muito craque mesmo. Então, e essa conversa tem tudo a ver, né? Porque hoje, o que a gente está vivendo, nas empresas principalmente, e fora delas, depois eu vou dizer por que eu tentei produzir esse papo, esse etarismo está fazendo mal a muita gente. Não é uma questão só de ser feio, ser inadequado e burro, né? Eu digo burro porque quando você não permite a participação daqueles que são ativos e produtivos, você está, obviamente, dando tiro no pé, né? Então, é isso que eu chamo de uma ação burra do etarismo. Mas eu tenho uma questão, eu sempre caio nela, porque eu sou um cara que falo só um pouco, né? Então, eu abro algumas janelas e depois eu me perco no meio. Mas não tem problema, eu estava querendo apresentar o meu amigo, ele é bom no que faz, na parte de gestão de projetos, e vamos lá. Bom, então, esse papo ele é interessante, e eu vou dizer por que ele surgiu, essa necessidade, eu pensei de fazer essa conversa. Um amigo meu, um ex-amigo não, não vou dizer empresa para não também. Mas, enfim, ele me contou assim, pô, João, eu ando muito mal, cara. Ele já tem uma idade, 70 e poucos anos e tal. Não consigo fazer mais nada, né? Me sinto produtivo ainda, mas não consigo, cara. Eu estou realmente desesperado, até porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. Vamos combinar que a gente falou pra caramba de previdência, essas coisas todas, mas a maior parte não se provisionou adequadamente como deveria ter se provisionado, né? E aí o cara me falou um negócio que me doeu, cara. Ele falou, porra, cara, eu vou dar vontade de meter uma bala na cabeça. Eu falei, que é isso, cara? Tá de brincadeira. Quer dizer, você imagina, a gente não sabe, às vezes, o desespero.
a sociedade, o mundo criou realmente uma questão muito complicada. Já se fala agora de se viver até 120 anos. Porra, aí o cara com 45, ele já é velho, cara. Vai ficar difícil a gente continuar com essa conversa se você começar a matar o cara com 45, 50 anos, né? E que é estúpido, como eu falei, porque eu acho que as pessoas podem e entregam hoje, apesar da idade, né? Ou mesmo com uma idade mais avançada. Então, eu falei, porra, eu tenho que produzir essa conversa, eu não sei que eu não estou sendo nada inovador, assim, eu sei que esse papo tem rolado até de uma forma, digamos, institucional, no sentido do ESG, né, de fazer a integração das pessoas e tal, e é muito legal, porque eu acho que bota as pessoas no jogo, né? O que eu costumo dizer e pensar é o seguinte, mais importante de você jogar é estar no jogo. A pior coisa da vida é quando você está fora do jogo e não te deixa jogar, né? Então, você poder jogar e lembrar as pessoas que elas podem jogar. Porque esse jogo é tão complicado que muitas vezes as pessoas se anulam mesmo. Ela diz, porra, eu já estou fora, eu não posso. E às vezes o cara pode. Bom, então, eu queria dar o meu depoimento do que aconteceu comigo, como depois eu vou querer o depoimento de vocês também, com relação a como é que vocês encararam e encaram essa questão. Quando eu falo encarar e encara, apesar de ter duas moças novas aqui, o etarismo também bate. A Mônica já tem um pouco mais de idade, mas é novinha, posso dizer, não tem problema, é 44 anos, é uma menina. A Joana é 27. Mas o etarismo bate em todas as idades, né? Então isso vale para todo mundo. E quem tem 44 ou 27 vai ter 70 ou 75. E provavelmente a gente espera que até lá esse problema tenha sido resolvido, né? Bom, então é isso. Eu queria... vou começar aqui, como sempre, né? A gente tem sempre um PowerPointzinho, né? Apesar que esse guru agora, o mais recente, falou lá o amigo do... Vou falar aqui, que ele não usa PowerPoint. É verdade, eu acho que você pode... Eu recentemente participei de uma apresentação do Comp Day, né, que é na área de remuneração estratégica, lá da BRH, muito bacana, ninguém tinha PowerPoint, era tudo falado. Mas eles fizeram sob forma de podcast. Muito legal, muito bacana, as pessoas interagem muito mais. Mas eu acho que o PowerPoint ele não é nada, ele é simplesmente uma ferramenta que te suporta para você fazer interação. Né? Isso também não precisamos endeusar o bicho. Mas, já que eu fiz o PowerPoint, eu vou botar aqui e a gente vai se falando, então, só para a gente ter um papo direcionado. Né? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria passar para vocês um videozinho de 4 minutos, que ele faz um warm-up legal, esquenta, e tem tudo a ver com a nossa conversa. Vamos lá. Acho que ainda não está compartilhando a tela, pai. É o quê? Ainda não está compartilhando a tela para a gente. Peraí. Tem que compartilhar a tela. A tela inteira, para entrar com todos os... Peraí. Peraí. Depois eu volto. Deixa eu botar aqui para... É esse íconezinho com a setinha para cima. Apresentando. Deixa eu ver. Aqui, tá certo. Aqui está a apresentação, compartilhando. Não, mas você está compartilhando, não está? Ou não? Por enquanto, não. Agora sim. Tá? Agora entrou. Tá. Sim, a gente consegue te ver, só que dá para aumentar um pouco a tela ainda. Peraí. Vocês estão vendo o meu slide de apresentação? Estão vendo o slide de apresentação? Teu som está ruim, João. Espera aí. Aqui eu estou na tela. Deixa eu botar. Eu compartilho isso. Peraí, compartilha. João, tem alguma coisa abafando o teu som. Não sei se é só para mim, mas não sei se os outros estão escutando, as outras pessoas estão Não, está abafando sim, Ricardo, você tem razão. Fala de novo, volta a falar. Teu som está
Teu som estava abafado. Agora está legal? Agora está legal. Tá. Então, vamos botar logo o vídeo agora. Agora está compartilhado. Vamos lá. Teve a ajuda dos estagiários aqui, né? Esse negócio da tecnologia é bravo, cara. Sempre te derruba. Vamos Vou lá. botar e aí o seu som vai sair. Vamos lá. Welcome. Thank you. Might we Estão ask vendo? you your age? I will be 80 this July. Do you think you can win this show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing and we give people pleasure, that's the main thing. Okay, well, best of luck. It's not the fastest routine I've ever seen. Careful, she's hitting! Não, vou botar na apresentação. Vamos lá. Esse videozinho ele dá um up legal, né? Porque tá com, meu som tá meio complicado. Peraí. Essa aí que eu vou por essa. Deixa eu só esconder. Não, tudo bem, filha. Isso aí tá. Estão vendo os slides? Sim. Só que o som é que Eu acho que você está na ligação, é isso. Bom, vamos lá. Acho que vocês estão vendo. Agora perdeu, pelo menos não está digitalizado o som aqui. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo vendo? Beleza. Vendo e ouvindo. Tá bom, então vamos lá. Eu vou falar rapidamente, eu sei que muitos de vocês conhecem, a maioria conhece, o Ângelo talvez conheça um pouco menos a minha vida profissional, e eu vou dizer por que eu coloco isso, principalmente para as próximas conversas. A minha vida, ela tem 3 estágios, né? O que eu chamo o primeiro estágio, estágio de mercado, eu trabalhei em várias empresas nacionais e multinacionais, eu sou meio que filho fundador lá na IBM, trabalhando assim como o Ricardo e o Clóvis, fiquei lá há 25 anos, e
Depois passei por outras empresas, trabalhei na CSN, trabalhei no ILOS, que é de logística, enfim, no IBQN, que é qualidade nuclear, enfim, mas não explodiu numa bomba. Mas, enfim, eu tive uma formação acadêmica, eu sou economista e administrador, tenho um MBA lá da COPEAD, o que me dá uma conciliação que eu acho que é legal de administração e economia. Mas essa fase de mercado, ela foi interrompida de forma de mercado e eu passei a demandar, digamos, a minha participação de forma acadêmica, né? Então, eu dei aula em todas as escolas de negócio, como professor convidado, tanto da FGV, como a SPM, como a UCAM, enfim. E isso foi e tem sido muito importante nessa conjugação, né? Que é você ser o executivo de mercado, combinar isso com a tua participação acadêmica, né? Eu acho que dá um samba legal, pelo menos para mim deu. E o terceiro estágio, que é o estágio, eu tenho uma empresa, Trade Marketing, junto com o Ricardo, que é meu sócio. O Ricardo atua mais na área de estratégia de remuneração, na área de resultados, eu atuo mais na área, hoje tenho atuado muito na questão da gestão previdenciária. E eu vou explicar isso, que tem muito a ver com essa conversa aqui, desses planos futuros, né? Bom, então eu mostrei para vocês esse vídeo aqui, né? Faz parte do show, ele dá um incentivo legal para aqueles que estão mais caidinhos, né? Como é que você pode ver uma senhora de 80 anos, aliás, ela tem umas pernas bonitas, inclusive, não sou nenhum velho tarado, não, mas ela, para 80 anos, ela dança muito bem e ainda tem umas pernas bonitas. Parabéns. Bom, aqui tem outros links que eu deixo aqui para quem quiser ver depois, que fala sobre os superidosos e qualidade de vida, e tem um vídeo na Netflix, provavelmente muitos de vocês já viram, que é O Tempo que o Tempo Tem, né? Então, eu acho que são coisas de reflexão que ajudam bastante para a gente poder falar um pouco também do etarismo. Bom, então, só para a gente fazer um roteiro, para a gente não se perder, eu coloquei aqui algumas questões, né? Primeiro, a questão do velho e do idoso, né? Hoje, eu mesmo fico me corrigindo. As pessoas não são velhas, elas são idosas, né? Velho é aquele que é obsoleto, né? Quando a gente olha o velho pelo menos, tá na obsolescência. O idoso, ele não é velho. O idoso, não obrigatoriamente, até pode ser, mas espera-se que ele não esteja obsoleto, né? Tem uma outra questão com relação a essa questão do etarismo, que depende muito, e nós que fomos de empresas grandes sabemos quão importante é a participação da linha gerencial, né? E exatamente da ênfase da gestão de pessoas. Então, cabe, obviamente, aos gestores, aos diretores, enfim, aos administradores, cuidarem para que não haja esse tipo de preconceito dentro da empresa. Novamente, não é porque as pessoas são velhinhas e não podem ser incomodadas, é porque elas ainda são úteis. Porque se elas não são úteis, elas realmente nem deveriam estar lá, né? Bom, existe uma outra questão, que é a busca pelo trabalho desafiador, né? A gente não busca mais um emprego, né? A gente busca alguma coisa que seja uma fonte de renda, mas que também nos desafie. Então, não faz muito sentido, numa determinada idade, você diz, para o bonde que eu vou descer, né? Porque você atingiu uma determinada idade, né? Onde é que está o desafio, onde é que está a tua motivação? E isso é o que se faz, né? Na verdade, o mercado, inexoravelmente, faz muito disso. Diz, para o bonde que tu vai descer, tem um rótulo aqui de time que foi vencido, né? Então, é impossível você dar um showstop para atingir a certa idade, né? É uma maldade, eu diria até que é uma maldade, fazendo remendo com idade, né? Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas mais idosas precisam saber também, e é importante, é que elas precisam se atualizar, né? Do ponto de vista dos famosos soft and hard skills, né? Que a gente fala muito hoje, e principalmente com relação à tecnologia. Não dá para fazer mais nada sem você ter um mero conhecimento ou algum conhecimento tecnológico para poder te suportar naquilo que você conhece e se fundamenta, né? Então, agora, aqui que é o ponto central que eu queria colocar, antes de pedir para cada um de vocês também colocarem os seus pontos em relação ao assunto, né? É o seguinte,
Ao longo desse tempo, eu mostrei, inclusive, o currículo, não foi para fazer massagear o ego, mas mostrar essas fases que eu passei na minha vida e ainda passo, como é que a gente vai passando por elas, né? Então, quando a gente vai para essa fase mais de consultor, a gente tem sempre uma questão, pô, peraí, cara, o que eu vou fazer de consultoria? E tem que ter cuidado para o que eu vou fazer, que eu não me sinta rebaixado em relação ao que eu fazia como um executivo, atuante, fazendo um monte de coisa, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, você chega numa fase, como consultor, que você também precisa de trabalhar, porque senão você não estaria fazendo, talvez, a consultoria, mas que é importante é você não ficar com vaidade, né? O que eu quero dizer com vaidade? Eu hoje trabalho na minha área de consultoria, grande parte dela hoje eu tenho feito em relação a um assunto que, teoricamente, não é tão estratégico. Estratégico, para mim, eram as aulas de estratégia que eu vinha dando há muitos anos, né? E que foram rarejando por questões de educação online, enfim, uma série de coisas. Mas, se você me perguntar, estrategicamente eu gostaria de fazer alguma coisa a mais, gostaria mais. Mas você chega um momento que você também tem que dizer, cara, olha só, não é só você pensando no que você já foi, né? Ou pensa no que você já foi e tenta buscar de lá alguma coisa que ainda seja um produto, um serviço que você possa oferecer, porque você também precisa do din-din, né? Então, isso é uma coisa importante que muitas vezes bate na vaidade das pessoas e gera um certo bloqueio. Então, o que eu pensei? Falei, pô, vem cá, eu estou precisando de um din-din aí, como é que eu faço isso? Eu fui buscar o ponto de partida lá atrás, na minha profissão, quando eu comecei a trabalhar, tinha 20 e poucos anos. Eu sempre conto isso, eu era eu era analista de recursos humanos na área de RH, de pessoas. E a primeira coisa que me deram para fazer foi gestão previdenciária. E eu, como era estudioso e corria atrás, estudei muito e conheço muito de previdência por conta daquele período que eu comecei o meu trabalho. E eu hoje, depois de mais tempo, eu comecei a perceber que isso tinha valor. Ele tinha preço de mercado para poder oferecer, como tem. As pessoas aqui sabem, eu faço um trabalho de revisão de aposentadoria, de planejamento de aposentadoria, que eu acho que tem estratégia também, mas não é uma estratégia tão grande, tão enorme, como, por exemplo, você falar de estratégia, os 4 quadrantes, falar sobre resultados, negócios, tecnologia. Então, mas foi ali que eu fui buscar essa fonte para fazer o que eu faço hoje, uma das coisas, e é o que tem me dado, digamos, uma fonte de renda maior. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Quer dizer, a gente tem que fugir um pouco da vaidade, né? E também tentar ir lá atrás para ver o que a gente tem para oferecer ao mercado, né? Seja em carreira solo ou através de uma empresa. E, no final, eu acho que a gente tem que fazer dessa conversa, como eu falei anteriormente, menos chororô e mais ousadia, né? Ninguém está falando aqui de pessoas que são idosas, que estão reclamando, que não têm oportunidade. Isso não é o caminho. O caminho é tentar se reinventar e tentar fazer para poder te tornar ativo e proativo, né? Bom, então, para finalizar... Só pedir, por gentileza, ou você fecha o áudio do Clóvis? É o quê? O áudio do Clóvis, que está dando... Do Clóvis? Está dando o quê? O meu áudio está aberto? Ficou aberto. Ah, então tá. Aí dá para ouvir 2 vezes. Está digitalizando. Agora está direito, não está? Foi. Tá. Vou fechar o meu aqui também. Tá. Todos aí com o áudio fechado. Daqui a pouco a gente abre para fazer uma grande conversa aí. Mas o mais importante também, além de não ficar no chororô e dizer, amigo, somos ativos, somos produtivos e podemos fazer e entregar, que eu acho que a gente pode, e é isso que eu acho que as pessoas precisam trabalhar no sentido de ter uma autoconfiança, acreditar no taco delas, porque elas têm esse taco, senão não chegariam onde elas chegaram. E hoje a gente vê algumas iniciativas, eu diria algumas corporativas e outras pessoais, que são muito interessantes, né? Só que hoje, quando a gente vê, até por questão aí da ESG e de toda essa questão da diversidade, se fala muito em oportunidade para as pessoas com mais idade. Mas hoje isso ainda acontece muito, e com razão de negócio, com relação
a posições de baixa qualificação, né? Então, você vê pessoas com mais idade trabalhando em supermercado, não que isso não tenha valor, lógico que tem, e é importante, senão o supermercado também não ia botar lá essas pessoas, mas eu acho que esse movimento tem que ser mais no sentido da qualificação do trabalho. Quer dizer, são pessoas que têm idade, têm 70, 75 ou até 80. Eu tenho várias pessoas, amigos meus, que têm 80 e são extremamente capazes e poderiam estar no jogo e não estão, ou porque não querem, ou porque, pior do que isso, sofrem de algum etarismo, né? E outra coisa que eu estou botando como exemplo, né, depois você pode falar um pouco também, Ângelo, é a questão, está se criando, né, um grupo de opinion makers lá da FGV, Consultant Club, né, que é exatamente digamos, uma união de profissionais, consultores, né, que por acaso são professores também da FGV, para poder ofertar ao mercado projetos de consultoria. Então, é um trabalho em conjunto, que não deixa uma pessoa isolada também. Você está falando de um trabalho, você tem um branding ali, tem uma marca de professores que são preparados e que também são consultores que podem oferecer isso ao mercado. Isso é eu diria até uma inovação em termos no caso da FGV, mas pode ser válido para toda e qualquer empresa, né? E pessoais, o que a gente tem mais visto são carreiras solo, né, como empreendedores, que é o caminho natural, quando você vai mais para essa faixa etária de 60, 70 anos. A participação presencial em grupos profissionais ela é muito importante. Eu sempre fiz isso, eu até brincava quando era gestor, dizia para os meus pupilos lá, dizia assim, cara, tira a bunda da cadeira e vai andar, vai conhecer, vai para o mercado, vai participar, que é a melhor coisa do mundo. E hoje eu ainda participo de grupos profissionais, tem um que é muito importante para mim, é o Grupo Conexão, tem quase 200 empresas, médias, pequenas empresas, onde eu posso vender o meu peixe, eu posso fazer o meu trabalho, e sou respeitado pelo que eu faço, não pela idade que eu tenho, pelo septuagenário que eu sou, né? E a participação virtual em grupos e redes de relacionamentos sociais. Isso é muito importante também. Isso é um problema que muitos dos mais idosos não conseguiram ou não quiseram fazer, que é essa migração do mundo analógico para o mundo digital. Então, essa interação digital é muito importante, né? E a facilidade com que você faz isso hoje, né? Por exemplo, para produzir esse papo aqui, eu fiz uns videozinhos no YouTube, tudo bem, eu não sou o melhor profissional do mundo, mas eu mesmo faço vídeo, eu jogo lá no WhatsApp, jogo em todas as mídias, participo hoje de todas as mídias, descobri até que o TikTok é interessante, dá para tu também ter gente vendendo trabalho por ali. Então, eu acho isso, quer dizer, o resumo da ópera, antes de passar a palavra para vocês, amigo, 70 anos, você é um jovem, por isso que eu chamo de garoto, um cara de 40, 45. Eu me sinto como jovem ainda, espírito, né? Lógico que eu não sou jovem, né? Mas espiritualmente falando, eu acho que eu sou. E é isso que eu quero fazer, eu quero correr atrás, enquanto tiver vontade, eu vou fazer. E é isso que eu acho que a gente pode passar para as pessoas, principalmente para aqueles que se deixaram levar por esse conceito, por esse preconceito, e não conseguem sair do lugar. Eu sei que não é fácil, tem que haver uma dedicação, novamente, não adianta ficar chorando, tem que ser proativo e tentar mudar isso aí, né? Como? Com fundamento, com estudo, que a maior parte da gente tem, que a gente tem, tivemos boas escolas, e a gente pode continuar no jogo. Então, essa é a intenção, e como eu falei para vocês, eu vou deixar isso gravado para poder produzir outras conversas, outros grupos, e aí eu queria passar agora para vocês, cada um dar um depoimento do que vem sobre esse assunto, sobre a experiência que tem, enfim, para agregar a essa nossa conversa aqui, tá certo? Vamos lá, vou voltar aqui ao... Vamos lá, galera, agora todo mundo aí pode abrir o seu microfone. Vamos quem quer ser o primeiro aí? Vamos lá. O Ricardinho... não, o Ricardinho está ali, tá, fala. Estou aqui. Eu posso falar, eu tenho uma experiência também dessa questão do etarismo, né? Quando eu saí da Oi, eu tinha 52 anos, né? Hoje eu estou com 71. E eu era muito jovem, ainda me considero jovem há mais tempo, agora com 71, né? Mas com 52 anos eu tive dificuldade de conseguir trabalho, né? Trabalho no sentido de me empregar em empresas.
com o currículo que eu tinha, com o conhecimento, com a experiência que eu tinha. Não sou melhor do que ninguém, não sou bambambam de nada, mas tive uma experiência grande, né? De muitos anos de IBM, Coca-Cola, Oi, então achando que eu poderia conseguir alguma coisa de uma forma um pouco mais fácil, né? Trabalhei em 3 grandes empresas e não consegui. E o que aconteceu? A gente optou, eu e o João, optamos para abrir a nossa empresa, e mesmo depois de ter aberto, eu ainda tentei algumas vezes, né, entrar para alguma empresa que eu pudesse usar a minha experiência, mas também não consegui. Então, eu tenho essa experiência na carne. De um lado, foi muito bom, porque a gente seguiu esse caminho da consultoria, estamos na consultoria até hoje, como ele falou, a minha especialidade é recursos humanos, mas com foco em remuneração. Tenho feito muitos projetos nessa área, né, nesses últimos anos. Tem já 18 anos, né, João, que a gente está 19 anos na empresa. Fiz muitos projetos e a maior parte dos projetos foi da área de remuneração mesmo, que é onde eu peguei uma expertise maior. Então, é só para deixar essa mensagem, porque, por um lado, eu tive dificuldade, mas, por outro lado, foi muito bom, né? Começar essa nova, que o João chama de carreira solo, mas não foi tão solo, né? Porque a gente trabalhou junto durante um bom tempo, mas agora ele está mais separado de mim na empresa, porque faz mais a parte de previdência, acadêmica, e eu estou mais nessa parte de recursos humanos. Então, não tenho arrependimento, não, até porque na época foi difícil de conseguir. Até quando eu saí da IBM, tive uma dificuldade de conseguir. Olha só, eu saí da IBM em 96, né? Eu tinha 44 anos. E ali eu já estava sendo considerado como velho, isso em 96, a gente estava falando, foi do ano que a eita, me deu um branco aqui agora, que a Joana nasceu, né? Foi em 96? 96 que ela nasceu, foi quando eu saí da IBM. E eu falei, poxa, não vai ser fácil, né? Com a experiência que eu tenho, 23 anos de IBM e tal, mas não foi fácil, não. Apesar de ter um currículo bom e tal. E depois fui para a Coca-Cola, né? Para fazer um trabalho. E depois fui para Oi, para trabalhar no startup da Oi. Então foram experiências fantásticas, mas tudo com uma certa dificuldade de entrar. Para a Coca-Cola eu fui chamado pelo Eduardo, que vocês conhecem, Eduardo Jacques, e para a Oi eu fui chamado para fazer o startup pelo Renato Catribe. Não sei se algum de vocês conhece, acho que o João conhece, né? Também. Então, eles acreditaram na minha experiência e eu consegui fazer um trabalho legal lá. Só que depois de lá, fomos para a área de consultoria. Logo, eu, inclusive, quando saí da Oi, eu tive lá um trabalho que a Oi deu para a gente, trabalho não, uma benesse que ela deu, que é de fazer questão de saída, né? Quando você sai da empresa, ela te dá um rumo, né, para você. E o meu rumo era emprego. Eu estava tendo trabalhado para ter emprego. E aí, de repente, eu conversei com o meu consultor lá e falei, olha, eu não quero mais emprego, não. Eu estou com dificuldade, eu quero migrar para a área de consultoria. E mudou todo o processo, mudaram as perguntas, né, naquele momento, e aí migrei para a área de consultoria. Então, foi isso que aconteceu. É uma experiência parecida, né, Henrique? Que você foi buscar lá atrás a tua ferramenta que você tinha te entregue de prima, né? Sim. E a remuneração é um trabalho que você fazia profissional na IBM. E que hoje você utiliza aquela ferramenta como uma consultoria. É muito parecido comigo também, porque eu também utilizo uma ferramenta que eu tive lá atrás, que deixou de ser, inclusive, uma ferramenta usual naquele momento, que era muito mais administrativa. E hoje isso me dá, né, um din-din aí e um trabalho legal. Eu acho que é um trabalho importante, que tem muita gente que precisa dessa ajuda. Vamos lá. Só para complementar, eu até tinha comentado isso com o João, nesse momento eu estou fazendo algo que eu fiz também há muitos anos atrás, no início da Oi, foi em 2000, e no início da IBM, que é recrutamento de seleção, pela PBS, que é a empresa do Eduardo, né? Pô, mas eu não vou fazer recrutamento, minha expertise é em remuneração. Não, vou fazer, estou fazendo, já fiz uma vaga, estou fazendo uma segunda. Então, nada que impeça a gente de fazer algo que seja até um pouco mais operacional, como o João falou, que é uma parte mais operacional, fazer entrevista, né, anotar tudo, do que estratégico. Mas estou fazendo, e estou fazendo feliz.
That's it. Vamos lá. Clóvis Cossenzo ou Ângelo, quem é que você quer falar aí primeiro aí? Vamos lá. Ó, eu só vou comentar, dá licença, estão me ouvindo bem? Não. Eu estou curioso pela ouvir a Joana, que é a mais nova, né? Uhum. E eu comecei então a aprender com os alunos agora. Agora eu estou numa idade de aprender com os alunos, né? Isso, e também o Clóvis. Claro, o Clóvis parece o mais experiente aqui, então eu estou curioso para ouvir o Clóvis. Mais sênior. É porque eu vejo aqui, cada cabelo branco é um milagre que você já fez Aí na quem vida. não tem cabelo, como é que tu classifica? Então, o Clóvis aqui é o que fez mais milagres. Então, eu já quase sido canonizado, será um santo aqui. Mas eu vou dizer rapidamente que eu estou me sentindo no auge, né? Estou trabalhando em projetos fora do Brasil, que acho muito legal, graças a esse software que nós estamos aqui. Hoje mesmo tive uma reunião aqui com gente de Austrália, de Inglaterra, de África do Sul, e Singapura, e por aí, né? África, Estados Unidos, França. E eu sou presidente hoje de um instituto que é o Conselho Mundial de Custos, Conselho Mundial de Engenharia de Custos. Olha que legal, International Cost Engineering Council. E eu trabalho lá há 20 anos, né? Comecei lá indo a congressos de custos, que eu trabalhava muito em hidrelétricas, e hidrelétricas com a construtora Odebrecht. Isso foi no século passado, no milênio passado. Então, eram projetos grandes, e eu me preocupava em estudar bem a metodologia de tratamento dos custos, riscos, contratos e contingências, e controles de custos. E aí comecei a frequentar esse congresso e me apresentei bem lá, né? E aí me convidaram para ser diretor técnico, só há 10 anos de diretor técnico, e agora me convidaram para ser presidente, né? Então, isso me dá uma alegria muito grande. E aqui no Brasil tenho dado aulas, né? Menos, né? Porque não tem dado muito aluno, né? Mas eu estou feliz e estou achando que não dá para parar, né? Não parar. Ângelo, desculpa eu te interromper. Qual é a tua idade, Ângelo? Tem um garoto. Eu passei dos 60 já, só vou dizer que eu passei dos 60. Quando eu achava, olha, quando eu era pequeno, eu achava que 50 anos era uma pessoa velha. Rapaz, uma pessoa velha, eu vi os meus tios, meu avô. Pois é. Aí agora eu passei dos 60, não consigo dizer o resto, né? Então, puxa. Mas isso agora vamos dar o que você quer, uma opinião. Eu sinto que isso não tem a menor importância, como você disse, idoso e velho. Existem velhos jovens que resmungam, que não fazem nada, que não têm garra, né, para lutar. E eu vejo idosos com garra, idosos com paixão, idosos com muita vontade, criando e aprendendo e vibrando. Então, eu já descobri que você, como professor, não é o dono da verdade. Então, quando surge uma questão na sala, quando eu vou falar de um método, por exemplo, agora eu me preocupo em antes perguntar na turma quem usa esse método. Né? E aí, se algum aluno que usa, eu deixo ele começar a falar sobre o método, porque ele está usando ali de manhã. Ele usou de manhã, eu dou aula à noite, e ele usou de manhã. Então, os alunos vão adorar que ele fale, não que eu fale, né? Imagina se eu falo, olha, eu usei isso no método do século passado. Não rola. Não vai ter o mesmo efeito. Não rola. Mas todo o princípio, todo o conceito que a gente pode aplicar, aí eu trabalho isso, né? Aí eu trabalho o conceito, trabalho o princípio e propriamente o método mesmo, porque ele está usando uma ferramenta, às vezes preenche dados lá e não está sabendo por quê. Mas o caso é que depois, no dia seguinte, que a gente às vezes tem aula à noite em alguma cidade, passa a manhã e a tarde seguinte no hotel, até esperar a segunda noite, eu vou visitar o aluno para aprender com ele, ver o que ele usa, ver a fábrica dele, e aí a gente está aprendendo. Então, isso é almoçar com algum colega de lá. Eu tenho também uma rede muito grande de gerenciamento de projetos, né? Hoje, todos os presidentes de PMIs regionais do Brasil são meus ex-alunos, e a diretoria também, então nós temos redes de... Então, eu recomendo redes, tá? Só para terminar minha apresentação, redes, muito importante, ter todas as redes possíveis que você possa imaginar, manter isso, né? Manter a rede, manter o networking, manter vivo oportunidades, porque você tem já uma visão tridimensional. Então, você percebe a oportunidade, percebe que tem valor, filtra e passa na rede, e isso vai gerando valor, as pessoas vão se incentivando também a passar a oportunidade, a trocar a oportunidade. E a questão da tecnologia nova, que essa sim é um tsunami, né? Que é os softwares e aplicativos, isso a gente vai aprendendo com os mais jovens. E no meio da aula. Exatamente. Isso aí. E no meio da aula. E eles gostam de ensinar, e os alunos colegas preferem ouvir o colega falar do que eu. Exatamente. Acaba ficando uma aula melhor,
Sabe aquela pessoa que você está numa festa conversando, você não disse nada, ela falou 10 minutos, depois disso, adorei falar com você. Ela fala assim, adorei conversar com você. Ela falou com a pessoa, né? Então, eu sinto que falar não é o mais importante. Tá certo? Eu acho que eu queria dizer aí, para contribuir. Olha, Ângelo, eu queria te agradecer. Estou dizendo o Ângelo assim, porque o Ângelo aqui tem pessoas aí que você está vendo, a minha família, o Clóvis é irmão, como o Ricardo e tal. Mas o Ângelo, honestamente, ele é um cara muito, muito preparado, é um baita profissional, trabalha com uma das coisas que eu acho mais importante, que infelizmente, agora já está mais, né, Ângelo? Mas a gestão de projeto é fundamental, pô. Você não pode trabalhar numa empresa sem uma gestão de projeto. E a gente trabalhou muitos anos em grandes corporações e não tinha formalizado uma gestão de projetos como se tem hoje, né? Agora, a IBM era boa nisso. Eu me lembro que a IBM formou era uma escola de gerenciamento de projetos, lá nasceu muita coisa. E olha que bacana dizer isso. Eu trabalhei na Promon, eu trabalhei na Promon, que eu entrei lá em 75, era a maior empresa de engenharia do Brasil. Era estagiário, terceiro ano de faculdade. Depois eu saí de lá no ano 2000, quando escrevi o curso de gerenciamento de projetos, o primeiro do Brasil e do mundo, talvez. Não verifiquei fora do Brasil. Então, veja que passei saí da Promon, né, no ano 2000. E a Promon era a maior empresa de gerenciamento de projetos do Brasil. Eu entrei lá, ela era a maior empresa de projetos do Brasil, engenharia, técnica, desenho. Você falava nela, era mais Só falava nela, né? Então, ela, a IBM, eram empresas que cultivavam essa cultura do gerenciamento de projetos, alta qualidade, né? Pois bem, agora, quando eu saí de lá, a Promon já tinha se transformado disruptivamente. Passou a ser a maior empresa de gerenciamento. Aí depois, em 2000, acabou as hidrelétricas que eu trabalhava, né? E pronto, não tive mais serviço. A minha equipe acabou, fui embora. Aí eu olhei em volta e falei, caramba, de repente, eu tive a oportunidade de escrever o curso de projetos lá na FGV, foi muito bacana essa oportunidade. E olha que legal, aí eu tive que fazer mestrado e doutorado, eu tive que me transformar novamente. Olha a transformação que você vai ver, eu estou falando para a Joana e para a Mônica, vocês vão viver muitas transformações, sempre para frente, sempre para cima, sempre para melhor. E mais, olha que bacana. Agora, em 2020, eu me transformei em professor digital, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Tá certo? A pandemia nos fez... Isso foi um esforço magnífico dos professores. Em 15 dias, a gente passou a dar aulas por aqui, os alunos cooperaram, porque eles entenderam que eles estavam no mesmo barco com a gente, e a gente conseguiu manter a educação executiva do Brasil funcionando. E o Brasil foi pujante, foi um dos países que melhor saiu da pandemia, né? Então, com números fantásticos, o Paulo Guedes admirado no mundo inteiro, né? Fantástico que ele fez, e o Brasil. Então, eu digo para vocês, para Mônica, Joana, o que eu digo para vocês, e estou querendo ouvir vocês para nós, é isso, se preparem para transformações radicais, disruptivas, e vai levando. Quando você percebe, eu confesso que eu não planejei nenhuma das transformações, elas aconteceram assim, ó. Exatamente. Ai, meu Deus. Mas você vai tocando e vai falando com um, com o outro, o importante é ter garra. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom, obrigada. Quem quer falar mais aí? Clóvis quer falar? Mônica, Joana? Vamos lá. Acho que o depoimento daqui é de outro lado, né? Assim, o meu é bem breve, porque acho que por aqui não é o etarismo, é uma visão quase que o oposto, né? O que o mercado entrega para quem é muito novo ainda? Eu acho que ele entrega uma ansiedade, até para quem está começando. Eu passei por empresas onde a intenção era sempre você chegar num cargo alto, o mais novo possível. E aí, a que custo, né? Às vezes a gente vê que a pessoa chega em cargos mais altos, talvez sem o preparo, porque exige um tempo, exige uma maturidade, exige uma experiência para chegar em certos cargos, e às vezes quando uma empresa faz isso de forma acelerada, você acaba perdendo certos detalhes e cuidados no meio do caminho. E, por outro lado, eu acho que isso também gera uma ansiedade nos mais novos, de que eu tenho que atingir logo, porque logo eu já não serei mais capaz, porque atingirei uma idade. Então, assim, claro que eu não tive nenhuma situação onde eu fui, digamos assim, vítima de um preconceito de idade por ser velha demais. Mas, por ser nova demais, eu observo como é que fica essa trajetória, como é que fica esse olhar quando a gente olha para frente. Assim, dá realmente um receio de que é uma corrida muito louca.
louca. Você tem que chegar lá muito rápido, porque tão logo também você pode ter que sair porque você fez 40 anos, 50 anos, o que claramente é só o início. E eu acho que isso acaba perdendo até um pouco da qualidade mesmo. Às vezes você está ali numa vaga há um ano, você ainda está aprendendo sobre ela, você está começando a ficar bom naquilo, você está começando a trazer novas ideias além do básico, e aí não, você já tem que partir para a próxima, porque você tem que crescer rápido. Então eu acho que do outro lado aqui da balança, do outro lado da moeda, eu acho que gera realmente assim uma ansiedade. Eu não sei para que caminho isso está indo no longo prazo. Então essa é um pouco da minha visão, que eu acho que é um pouco diferente, mas é o que eu sinto por outro lado. Mas olha só, Jô, isso que você falou é importante, porque o etarismo está nos dois extremos, né? Porque o etarismo não é só o preconceito contra o idoso, é o preconceito contra o jovem também. Isso também é etarismo, né? A gente fica sempre muito focado nas pessoas de mais idade, mas tem as de menos idade. Até que ponto essas pessoas estão soltas, elas estão podendo apresentar o que elas sabem, fazer aquilo que elas podem entregar, né? Então, tem os dois lados. E, obviamente, vocês não estão aqui por acaso, né? Porque vocês são minhas filhas, vocês gostam de mim como eu gosto de vocês. Mas é importante o depoimento dos mais novos também, até porque os quarentão de hoje, já fiz até uma matéria sobre os quarentão de hoje, são os setentões de amanhã. Então, o que eles estão decidindo agora, eles vão passar por lá também. Mas vamos lá. Posso comentar um item que a Joana falou, que marca muito aqui também, é um conteúdo para este vídeo. Ela disse que trabalhou em empresas, né, Joana, que as pessoas buscavam cargos. Né? E você falou de um jeito que eu senti que você estava dizendo que não é por aí, Ana. E não é por aí mesmo, tá? Buscar o cargo e o salário e a remuneração é consequência, né? Agora, o trabalho bem feito, eu me lembro que eu buscava o resultado, eu buscava o projeto, eu buscava atingir o objetivo, eu lutava muito para isso, e depois as obras e os legados falam por si, falam por você, não é você. Aí os cargos vêm, né? Eu já fui presidente do PMI Rio aqui também, fundador também, então você chega a presidente, mas o cargo de presidente, olha, eu não me sentia apenas, era um facilitador de ideias, de projetos, e correr atrás ajudava para que a coisa acontecesse. Eu vibrava quando a coisa acontecia. O cargo não diz nada, mas o dinheiro é sempre consequência, sempre aparece, em consequência, tá certo? É isso aí. É isso que eu queria completar. Ângelo, concordo. Eu acho que passa muito por aí a minha fala, com certeza. Porque eu já ouvi frases como: foi gerente antes dos 30, foi diretor antes de não sei o quê. Caramba, como o presidente é novo, ele tem X anos. Então, muitas vezes eu ouço comentários do cargo mais a idade. Então, eu acho que isso é um comportamento que acho que embasa o que a gente está conversando aqui, né? Como as pessoas começam a querer comparar assim qual é a idade e quase que um parabéns se você chegou lá muito jovem, né? E nem sempre você chegou lá muito jovem, isso é ótimo. Pode ser ótimo, pode não ser. Depende muito mais da experiência do que você está construindo. Então, eu concordo totalmente com o que você trouxe aqui. Next. Quem é que vai apertar o botão? Estou tentando abrir meu microfone aqui. Abriu, tá legal. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Todos me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Vendo, tá bom. Eu acho que eu realmente sou o vovozinho do grupo, porque acho que somando a idade da Joana e da Mônica e multiplicando por 2 vai chegar perto da minha. Não é isso também. Quase isso, João. Chegando lá, batendo na porta dos 80. Né? Mas ainda tenho cabelo branco, significa que o João tem muito mais experiência que eu, porque ele já perdeu os cabelos dele. Eu não tenho cabelo branco, não tenho cabelo, é diferente. Mas a minha experiência, pelo menos em termos atuais, eu acho que é muito, muito relativa e muito pouco para o grupo, João. Porque eu também saí da IBM em 96. E depois que eu saí da IBM, ainda fui trabalhar na Motorola. Ainda trabalhei na Motorola por 7 anos. E na Motorola, depois que eu saí, eu fui fazer algo que eu nunca tinha feito, que era vender uma metodologia, né, de administração, que era o Seis Sigmas, para as empresas do mercado. Né? Então, foi algo diferente, algo que foi interessante e importante para mim, que eu tive até a oportunidade de abrir uma empresa, né, para vender a metodologia.
mas que depois, em função da própria dinâmica da Motorola e daquilo que estava acontecendo, não deu certo e eu resolvi parar. Resolvi falar, pô, não, acho que não dá mais. Aí também, por outros problemas pessoais, resolvi pendurar as chuteiras e procurar olhar o mercado de longe, né, com as chuteiras penduradas. E aquilo que eu poderia dizer para o grupo é que eu acho que o etarismo também depende muito mais, né, de cada pessoa no momento em que está construindo a sua carreira. Pelo menos eu vejo os colegas de IBM que estão trabalhando, né, muitos deles planejaram realmente uma outra atividade, né, enquanto estavam na IBM. Né, e muitas vezes planejaram a carreira na área de trabalho deles e outras vezes em outra área de trabalho. Agora, Joana, eu acho que as empresas realmente entregam ansiedade, mas essa ansiedade você vai ter que aprender a controlar na sua vida profissional, porque jovem ou velho você vai carregar a ansiedade. Faz parte do show. Empresarial. Tá? Você não vai acordar nenhum dia que não esteja ansiosa com relação ao seu trabalho. Tá? E também não se preocupe muito com diretores novos, porque muitas vezes os diretores novos fazem parte de profecias autocumpridas. Okay? E que isso, mais tarde, acaba se revelando às vezes de uma maneira não muito positiva para as empresas. Tá? E o que eu acho importante é aquilo que o Ângelo colocou, de se dedicar ao seu trabalho. Mas as pessoas acho que devem se dedicar ao trabalho visando, né, alguma coisa no futuro com relação a uma segunda carreira ou com relação àquilo que devem ou gostariam de fazer. Né? Que é aquilo que eu observo dos nossos colegas que estão aí no mercado trabalhando. Identificaram e conseguiram. Alguns se deram bem, outros, né, nem tanto. Mas estão aí, estão batalhando, estão contribuindo, eu diria, para o bem deles e para o bem das empresas, para o bem do mercado. Né? Agora, eu realmente parei já há 20 anos, fico abismado, eu trabalhei 26 anos na IBM, já fazem 26 anos que eu saí de lá. Né? E a gente continua ainda, né, pensando nela. Eu digo para o João, nas nossas caminhadas, que o nosso cérebro ainda é IBM, tem uma cabeça de IBM. Tem um coração também, a gente tem uma ligação forte, né, com o passado. Né? O Clóvis, olha ele assim, antigamente ele chamava ele de Omar Sharif, o cara era boa pinta pra caramba, ele é bonito, mas já está um pouquinho mais gasto. Né? Mas era o Omar Sharif da IBM. Entendeu? Era mesmo, tinha bigode. Isso na época que eu tinha bigode preto e cabelos pretos também. Vocês fazem uma ideia de quanto tempo isso faz, né, João? Mas, cara, mas você está nativa, tá? Você, diferentemente, você não está nativa, digamos assim, profissionalmente, mas você está nativa da vida, eu te conheço, a tua vida. Bom, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Pô, cara, é isso aí, tem que estar ativo e feliz. Profissionalmente, acho que eu já tinha feito a minha parte, né? Aquilo que deu para contribuir, eu contribuí, né? E depois, por uma série de razões, inclusive pessoais, eu falei, não, é melhor parar. Porque não que não tivesse oportunidade, até tive oportunidades, convites de amigos para trabalhar com eles. Mas isso exigiria um reaprendizado, e não só um reaprendizado, a voltar a fazer certas coisas, para, eu não sei se eu vou ter vontade de fazer esse tipo de coisa novamente, entendeu?
Então, Mas é democrático, é você que decide, não são os outros decidindo por você. Ó, Cláudio, chegou isso é verdade. agora, Isso né? é Isso que é triste, né? O etarismo. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu também não posso reclamar, né, porque eu não tive oportunidade. Não, oportunidade eu tive, mas eu é que desisti dela. Isso aí é tá? importante. Agora, se eu também tivesse aceito a oportunidade, eu não sei se eu me daria muito bem com relação à tecnologia, com relação às novidades do mercado, que é aquilo que eu comento até com os meus filhos. Não, uma coisa é você ter o conhecimento do passado, a outra coisa é como que você ajusta esse conhecimento frente às novas necessidades do mercado. Esse é o desafio, esse é o desafio. Esse é o desafio. Tá? E acho ótimo aquilo que o Ângelo está fazendo. Ele não dá aula, a aula dele são os alunos que dão. É isso aí, é isso aí. Não é isso? A gente aprende com as aulas, né, Ângelo? Isso é que é bacana, né? A garotada... Isso é legal, isso é legal. Eu isso sou um facilitador. Eu digo para eles que eu sou um facilitador, orientador, simplificador. Porque eles que complicam as coisas. Eles querendo talvez aparecer, ou talvez um cargo, né? Talvez um cargo. Aí eles complicam. Aí eu digo, calma, Hoje a gente tinha um diretor, que é nosso amigo Conrado, que dizia assim, simples is beautiful. Ele sempre falava isso, mesmo quando começava muito, simples is beautiful, entendeu? Então, eu acho que a vida é isso, é você dar a tua mensagem de forma simples, né, cara? Que é bacana. E olha, eu estou vendo que a Mônica levantou a mão, mas você é a próxima, e afinal, só vou fazer um comentáriozinho do Clóvis. Clóvis, você falou uma coisa que é quando você saiu e foi fazer algo que você nunca tinha feito. Certo? Isso. Hoje em dia, o que vai acontecer com a Mônica e com a Joana? Se preparem, tá? Porque se você ficar fazendo a mesma tarefa, consagrada, aquela coisa, não vai levar muita coisa no final do mês, concorda? Tá certo? Agora, se você está fazendo alguma coisa que você nunca fez, aí você pode ganhar mais, certo? Agora, imagina você fazer alguma coisa que nunca foi feita. Aí você pode ganhar 1 milhão. Que agora é bônus, agora é mercado de remuneração variável, né? E agora, só para lembrar, quem trabalha onde nunca trabalhou, ou algo que nunca fez, ou algo que nunca ninguém fez, é claro que o friozinho na barriga, né? E a ansiedade tem que rolar. E aí eu gosto muito bem, tem que aprender a controlar isso, certo? Beleza. Vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo. E não se esqueça, olha, algo que o João comentou, né, na primeira fase da vida dele, situação de mercado, foi isso que o João colocou, né? Mas nessa fase inicial, o que acontece quando você começa a fazer um trabalho e começa a gostar dele e ver os seus resultados, você começa a se dedicar muito a ele e esquece um pouco daquilo que possa acontecer dali a alguns anos à sua frente. Então, eu acho que essa mensagem também de preocupação com relação ao futuro depende de cada um e as pessoas devem ser incentivadas a pensarem nisso. Eu sinto que as empresas, de uma maneira geral, hoje estão mais conscientes dessa necessidade e contribuem mais para isso. Pelo menos é uma percepção de quem não está dentro do mercado. Tá? Mas também vai depender muito das pessoas. Isso, e permite completar mais uma vez. Você, dentro do mercado, você está naquela luta, naquela guerra, levando canelada de tudo que é lado, não? Quem se lembra dessa ideia da canelada? Aí você não sabe nem que você está fazendo alguma coisa grandiosa. Depois que acaba, é que você vê que grande ficou. Eu posso contar uma coisa? Hoje, você pode imaginar o livro best-seller mundial de Project Management, o livro mais vendido no mundo de gerenciamento de projetos, é o PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que é editado lá nos Estados Unidos pelo PMI e traduzido para 12 países. Eu posso dizer que eu sou hoje coautor desse livro. Hoje, sabe lá, quando eu imaginaria que eu ia ser coautor do livro, coautor porque você tem 30 pessoas só no core team do Content Committee, quer dizer, então é muito coautor, tá certo? E é o livro mais vendido no mundo de gerenciamento de projetos. Quando é que a gente pode imaginar, né, isso? A gente não sonhou com isso, tá certo? A gente não... O que eu sonhei foi quando eu vi o PMBOK, que era um livro que já existia, quando eu entrei lá quando eu conheci o Instituto Project Management Institute, lá nos Estados Unidos, e aí eu fiquei obcecado por traduzir esse livro. E eu falei, caramba, está escrito aqui o que eu faço. O que eu faço lá no mercado está aqui nesse livro. Aí eu fiquei obcecado por traduzir. Então eu participei de todas as traduções, fui crescendo, até que agora participei do Core Team
do time núcleo do comitê de conteúdo do texto original em inglês, livro mais vendido do mundo. Ninguém acreditava nisso, eu não ia acreditar no troço desse. Então, quer dizer que essas coisas acontecem depois é que você vai ter a empresa, depois é que vem a remuneração, depois é que vem o bônus, depois é que vem o cargo, digamos assim, tá certo? Beleza. Bom, a Mônica está pedindo o SOS aí, que a bateria dela A bateria dela foi, a minha também está chegando lá. Na verdade, até mais passamos aqui do horário, enfim, mas o papo está legal e eu, na verdade, eu queria realmente agradecer do fundo do coração a todos vocês aqui que participaram. Eu acho que, infelizmente, ela não vai conseguir voltar. E era legal, porque a Mônica também tem uma experiência legal que podia contribuir aqui para a nossa conversa. Mas, novamente, obrigado a todos vocês. Eu acho que isso é importante, né? Se vocês me permitirem depois, eu gostaria de rodar com esse vídeo para outros grupos. Eu acho que é contributivo, né? Experiências como o do Ângelo, do Clóvis. A gente falou um pouco do Clóvis, da experiência dele, foi um baita executivo da IBM também. Trabalhava com assuntos super sensíveis, employee relation, etc., né? Enfim, é isso. Mas eu acho que foi um papo muito legal. Infelizmente, eu vou... Tadinha da minha filha, ficou fora. Mas depois eu boto ela no outra aí, porque ela gosta de falar também, igual o pai, fala pra caramba. Mas, beleza, amigos, muito obrigado pela participação de vocês e pela contribuição. Eu acho que esse papo vai ajudar outras conversas aí, e principalmente para muita gente que precisa acordar e viver e acreditar em si próprios, né? Tá bom? E permita fazer uma mensagem final, uma frase final que eu planejei para falar aqui hoje no encerramento, que já que era uma aparição etarismo, eu pergunto para vocês, que idade você acha que tem se você não soubesse o dia que você nasceu? Eu acho que essa é uma pergunta muito legal, né? Isso é para a gente responder ou é só para deixar... Não é para responder, não. É só deixar a pergunta. Reflexão. Tá certo? Deixar a pergunta para cada um, dar para si mesmo. E eu acho que eu teria menos de 60. Ângelo, o problema é o seguinte, a nossa cabeça... ou melhor, a gente acha que pode fazer muitas coisas em função da nossa cabeça. Né? O problema é que nem sempre o corpo reage à altura. Isso já é outra história. Então, se você falar, pensa aí, qual a idade que você teria se não soubesse a idade, o dia que você nasceu, eu diria, eu estou na minha cabeça, estou lá nos 30, 35, entendeu? Só que, fisicamente... É verdade. Agora, essa é uma resposta que é boa quando dada pelos outros. Se você perguntar para você, você tem a tua autoimagem, né? Mas se você fizer essa pergunta sem o cara saber, pergunta para o outro sobre que idade você acha. Aí que seria uma resposta legal, né? Você tocou no ponto certo. É bom não perguntar para não ter surpresa desagradável. Né? Olha, a gente não pode mais jogar futebol, porque quando eu vou chutar a bola não está mais lá. Ela não está mais ali. Como é que eu vou chutar a bola? Já foi embora. Aí eu chuto a canela do meu colega, ele se machuca, é chato. Ou eu me machuco ou alguém se machuca. Então eu não jogo mais. Esse exemplo de futebol é perfeito. Eu amava futebol, desde garoto, jogando bola. Eu também. E eu, quando tive que abrir mão das minhas peladas, foi uma dor muito grande. Eu gostava muito de futebol. Eu comecei a perceber isso, que a bola não fazia mais do que eu queria que ela fizesse, entendeu? Então eu falei, tá na hora de parar, porque realmente não dá mesmo. Tá? Amigos, de coração, muito obrigado a todos. Tá? Volta a se falar. Valeu, João. Abração para vocês. Beijo. Valeu, abração, Ricardo. Abração para você, Cláudio. Abração para todos. Valeu, abração. Fique com Deus. Tchau, tchau.